Concurseriano e concurseriana do Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 1 do Estatuto do Servidor do município de Silva Jardim. Galerinha, deixa a curtidinha aqui pro Titi, tá? Dá uma curtidinha aqui, clica no legal. É um botão que tem um joinha para cima assim. Muito legal, é muito fácil de você achar ele na tela. Dá um clique e aí você fica feliz da vida quando você faz isso, né? Deixa também sua inscrição, né? Faz ali, clica lá em se inscrever, colocar todas as notificações. E aí quando a gente postar uma aula nova, você já fica sabendo de antemão que a gente postou uma aula nova, tá? E aí você pode acompanhar as aulas. E deixa um comentário também, fala a cidade aqui que você está falando. Deixa aqui, eu estou falando da cidade X, que a gente quer saber até onde nossa informação está chegando, né? A gente saber o alcance que a gente está almejando, né? Que a gente está chegando, até onde a gente está chegando. Beleza? Então, 50 questões do Estatuto do Servidor já está aqui embaixo, 50 da Lei Orgânica também, são 50 questões comentadas em PDF, e 73 questões dos conhecimentos gerais, incluindo a Agenda 21, tá? Então você tem tudo ali dos conhecimentos gerais em questões, são 73 questões. Lembrando que já tem aula da Lei Orgânica, que eu ainda vou adicionar mais aulas, de graça, de grátis, 0800, não paga nada. Maravilha, show de bola, melzinho na chupeta. Então você tem aula da Lei Orgânica, tem aula dos conhecimentos gerais, incluindo aula só exclusiva da Agenda 21, e aí tem a outra aula que fala dos aspectos geográficos, sociais, enfim. Você tem essa aula também aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui também na descrição dessas aulas, tá? Vou deixar o link para você acessar. É só isso, tá? A gente vai começar agora a nossa aulinha maravilhosa. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, nosso Instagram aqui em cima. Segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram ainda é bebezinho, né? Mas tá chegando aos pouquinhos. A gente vai colocar lá umas promoções legais, vai colocar lá um conteúdo bem legal para vocês, tá? Show de bola. Então vamos dar início aqui. Vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então essa lei institui o regime jurídico, o regime jurídico dos servidores públicos do município de Silva Jardim, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações municipais. Então a gente sabe que o regime jurídico, ele basicamente, ele vai estabelecer no âmbito de aplicação da lei, ele vai indicar aqui suas disposições, né? Se aplica aos servidores públicos do município de Silva Jardim, né? Então, ele está dizendo aqui que, ele está começando dizendo que essa lei, ela tem como objetivo, ela tem criar e regular o regime jurídico dos servidores públicos. O que é o regime jurídico? Ele está se referindo a um conjunto de normas e princípios que regem as relações de trabalho dos servidores públicos. Então aqui você vai descobrir, né? Você vai descobrir o que é nomeação. Deixa eu tirar essa curtida aqui, senão vai. O que é nomeação, o que é vacância, né? Quando que o servidor pode tirar férias, quando que ele pode ser demitido, quando que ele pode ser exonerado. Então você vai descobrir isso, porque todo servidor ele faz tudo dentro da lei, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E a gente não, a gente aqui fora não, a gente faz tudo que a lei não proíbe. É diferente. O servidor ele faz tudo dentro da lei, ele tem que fazer tudo dentro da lei, por isso que é um regime jurídico. Porque tudo que está aqui nesse estatuto é o que você tem que seguir, né? Então, por exemplo, se você faltar 30 dias consecutivos, você é exonerado do cargo, você perde o cargo, mesmo você sendo estável, né? Então tem algumas regras que você deve seguir, né? Você pode levar uma suspensão, você pode levar uma advertência, né? Você tem o direito de tirar uma licença, você tem o direito de estabilidade depois de um certo período, né? Você tem direito de ganhar um adicional, né? Enfim, a gente vai dar essa aula, você vai entender. Então são regras que você deve seguir dentro da administração pública. Então você se tornando um servidor público, você tem que saber quais são os seus direitos, seus deveres, suas responsabilidades, o que é cargo, o que é servidor público, o que é cargo comissionado, cargo efetivo. Tudo isso você vai descobrir aqui nesse estatuto, beleza? Ok, aí aqui no artigo 2, ele vai dizer que, para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
Então, por que que você está sendo legalmente investido em cargo público? Primeiro, para você ser investido num cargo público, ou você faz um concurso público, ou você é investido em cargo em comissão, que também é por lei. Existe uma lei para isso. Então, o servidor público ele é legalmente investido em cargo público, mas assim, você tem que entender que o cargo público, ele também foi criado por lei. Então, antes de você fazer um concurso para, sei lá, auxiliar administrativo, antes de você fazer esse concurso, anteriormente, antes de abrir o concurso, foi criada uma lei para que esse cargo fosse criado, né? E aí eles falaram assim: vamos criar o cargo auxiliar administrativo. Esse cargo vai ter uma certa quantidade de vagas, né? E vai ter um salário X. E aí criou-se a lei e aí o cargo existiu. Então, tudo que é feito dentro da administração precisa existir uma lei. E o cargo público não fica de fora, né? Tanto que você vai aprender aqui no artigo 3 o que é cargo público. Cargo público é um conjunto, vou colocar grandão aqui para você ver melhor, né? Ó, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, né? Então, o que é cargo público? Se refere a uma posição ou posto de trabalho no serviço público. Até aí está tranquilo. O que significa conjunto de atribuições e responsabilidades? Então, o cargo público não é apenas um título. Ele implica em um conjunto específico de tarefas, funções ou responsabilidades que devem ser desempenhadas pelo ocupante desse cargo. E aí ele fala, previstas na estrutura organizacional. Então, essas atribuições e responsabilidades não são arbitrárias. Elas são formalmente definidas e integradas à estrutura organizacional do órgão ou entidade pública, ou seja, estão relacionadas às necessidades e objetivos da instituição. Então, indica que essas atribuições e responsabilidades são confiadas a um servidor público, aquele que foi legalmente investido no cargo em questão. Então, o conceito de cargo público envolve não apenas a designação de um título, mas também a especificação clara das funções e responsabilidades associadas a esse cargo, as quais são parte integrante da estrutura organizacional da entidade pública. Aí ele vai dizer aqui no parágrafo único: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros têm estatutos que ele especifica, provavelmente a gente vai aprender isso lá na frente, tem estatutos que ele especifica se é brasileiro nato ou naturalizado. Na maioria das vezes pode ser um ou outro, pode ser o nato, nasceu aqui no Brasil, né? Existem algumas outras regras também, e o naturalizado. O naturalizado é aquele que acho que tem um período de 15 anos, se ele casar com alguma brasileira, existe um critério. Então esse, né, de repente o cara é um espanhol, veio para o Brasil, passou 15 anos aqui e se tornou brasileiro. Então ele pode também, ele é acessível a ele também. Tá? Os portugueses são equiparados a brasileiros, então eles têm aí uma ligação, né? Então são criados por lei, como eu havia falado, né? Os cargos públicos aqui, ó, são criados por lei, né? E tem denominação própria, ou seja, tem um nome próprio: auxiliar administrativo, técnico legislativo, professor, sei lá, advogado, enfim. Todos esses nomes foram criados por lei. E aí eles falaram, então a gente tem que criar um cargo, vai se chamar auxiliar administrativo, né? Ele tem o vencimento, está aqui escrito vencimento, que é o salário, que é pago pelos cofres públicos. Não tem, né? Não teria nenhuma lógica, né? Cargo público ser pago pelos cofres privados, não tem nenhuma lógica, né? Então, o salário que você recebe é pago pelos cofres públicos, né? A prefeitura, a Câmara dos Vereadores, enfim. Então, você recebe lá, o seu cargo ele tem uma denominação própria, ele tem também aqui, ele não falou, né? Número, ele não falou aqui, que é número certo. Ou seja, o número de vagas, ele inclusive quando ele é criado, tem que criar também o número de vagas para aquele cargo, né?
Então, para provimento em caráter efetivo em comissão. Você vai lembrar o seguinte, caráter efetivo, esse aqui, que é o primeiro, esse aqui, ó. Caráter efetivo é quando você faz concurso público. Não tem como você ter um cargo efetivo sem ter feito concurso público. Então, o cargo efetivo ele tem algumas vantagens. Você tem estabilidade, você tem aí uma certa, né, pode tirar licença, enfim. Você né, não perde o cargo só em caráter assim bem grave, né? Não perde o cargo, enfim, tem algumas vantagens. E o comissionado não. O comissionado você, que é esse aqui em comissão, você é escolhido pelo prefeito ou pelo chefe do Poder Executivo, pode ser até o presidente da Câmara também, né? Pode ser o presidente da Câmara, pode ser o prefeito. Ele pode te designar para um cargo de chefia. Então você pode ser chefe, para chefia, para assessoramento. Você pode. É só cargo de chefia. O cargo comissionado é só para você ser chefe. Pode ser alguém de dentro, por exemplo, eu posso ser efetivo, posso ser lá estatutário, e o prefeito me chamar para trabalhar. Eu saio do meu cargo lá, efetivo, e vou trabalhar comissionado. Claro que se eu for exonerado do cargo comissionado, eu não perco lá o meu efetivo. Efetivo é sempre efetivo, né? Eu não perco lá meu cargo efetivo. Mas também ele pode escolher quem está de fora, né? Ele pode escolher uma pessoa que tem um perfil legal, e aí vai ser chefe daquele departamento, ele pode escolher também quem é de fora. Então a diferença é essa, efetivo está ligado à estabilidade. Claro que a estabilidade para você ganhar, você precisa passar por algum processo. Por exemplo, você tem que fazer concurso público, aí você tem que ser aprovado, aí você tem que ser nomeado, aí depois você vai assinar o seu termo de posse, que é maravilhoso esse momento. Aí depois você vai entrar em exercício, que é meter a mão na massa, e depois você vai entrar no estágio probatório, que são 3 anos. Depois desse estágio probatório, aí sim você ganha sua estabilidade, fica feliz da vida, todo mundo maravilhosamente bem. E o cargo em comissão não. Entrou, é de livre nomeação e de livre, exoneração. Então entrou, o prefeito escolheu você, pô, entrei, beleza, tô ganhando ali, chefe, tal, pá. Aí o prefeito se revolta e fala, pô, mano, não quero mais você aqui nesse carro, quero que você seja exonerado. Então você pode ser retirado, tá? Você pode ser tanto exonerado pela administração, né, que a gente chama de ofício, ou pode ser exonerado porque você pediu exoneração também, tá? A gente vai chegar nessa parte ainda para você não se confundir, ok? Então, cargo público é isso, criado por lei, todos os brasileiros, né? Com denominação própria, então tem um nome próprio, vencimento pago pelo cofre público e provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então vamos seguir. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos em casos previstos em lei. Você não pode trabalhar de graça, né? Você não vai trabalhar de graça, mas existem exceções aqui. Aqui tem uma exceção, né? Em casos previstos em lei. Então tem casos de calamidade pública, professor substituto, que aí você não recebe. Você está trabalhando, né, de forma voluntária, né? Às vezes aconteceu um desastre, alguma coisa, e você precisa ser remanejado para ajudar naquele momento. Enfim, é proibido a prestação de serviço gratuito, mas também tem uma exceção, ok? Em alguns casos específicos. Então a gente vai falar do provimento, da vacância, da remoção, redistribuição e substituição. Aí a gente vai falar aqui do provimento. Aí o provimento, ele são requisitos básicos para a investidura do cargo público, né? Para você se tornar um servidor público, para você ter um cargo público, você tem que seguir algumas diretrizes. Qual é? Você tem que ter uma nacionalidade brasileira. Ah, Thiago, pode ser estrangeiro? Existem alguns estatutos que permitem a pessoa naturalizada ou nato, né? Aqui eles especificam. Aqui ele só falou que tem que ter nacionalidade brasileira. Ele não disse se é nato ou naturalizado. Então, a partir dessa premissa, você entende que pode ser tanto nato como naturalizado. Mas isso não cai em prova, tá? Eu só estou comentando. Cai só o que ele vai pedir aqui. Quais são os requisitos básicos para investidura do cargo público? Gozo dos direitos políticos, nacionalidade estrangeira e brasileira, entendeu? Ele vai confundir dessa forma, tá? Então tem que ter a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, né? Ele tem que ter o direito de votar e tem que ter o direito de ser votado. Ele não pode estar participando aí de nenhum escândalo, né? Nada associado, né? Alguma coisa fora da lei, né?
sei lá, ele não pode estar envolvido com nenhuma lei, alguma coisa fora da lei ali, da parte política, da parte de direito de voto, de direito de ser votado. Beleza? Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Então os homens têm que estar lá com sua reservista, bonitinho, certinho. Se tiver, né, se você tiver ainda exercendo o cargo militar, você pode escolher ficar lá ou sair, né? E as eleitorais, você tem que estar com um comprovante lá de votação. Se você não votou, tem que estar com um comprovante que pagou a multa certinho, né? Então você tem que estar com um comprovante que você votou, tudo certinho. Então tem que estar com a quitação das obrigações militares e as eleitorais, né? Se você foi dispensado do regime militar, você tem que estar com sua reservista, tudo certinho, tá? O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Se o cargo exigir nível médio, tem que ter nível médio, né? Se você exigir nível superior, tem que ter nível superior. É muito simples. A idade mínima de 18 anos. Ah, Thiago, posso fazer a prova com 17 anos? Pode. Pode fazer a prova com 17 anos, mas quando for tomar posse tem que ter 18. Inclusive tem alguns estatutos que até explica isso, né? Você tem que ter 18 no momento da posse, tá? Aptidão física e mental, né? Você vai passar lá por um processo de avaliação, se você está bem fisicamente, mentalmente. E as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, as atribuições do cargo podem justificar outras exigências. Por exemplo, você, para ser motorista, tem que ter habilitação, ou B, ou A, ou D, ou E, né? Então, você tem que ter um requisito. Essa aqui, ele tá se referindo a isso aqui. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Ok? Show de bola. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis. Prestar atenção nesse compatíveis aqui, porque a banca gosta de colocar incompatíveis, tá? Com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservados 20%. Gravar isso daqui também, porque ela pode colocar 21, 22, 23, 25, 30 das vagas oferecidas no concurso. Beleza? O provimento, agora aqui é o artigo 6. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. Então, cada poder vai ser feito ali o provimento. Poder executivo, poder legislativo. Beleza? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, você só investe, vai ser investido no cargo público a partir do momento que você tomou a posse. Porque a posse é como o próprio nome diz. Se é posse, é meu. Em nome de Jesus, é nosso, é seu, é de todo mundo. Se é posse, é meu. Se é meu, não é mais de ninguém. Então, a partir desse momento, eu estou investido em cargo público. A partir do momento que eu assino o termo de posse, o cargo é meu, não é mais de ninguém, não quero nem saber, que se exploda o mundo, o cargo é meu. Beleza? Show de bola. São formas de provimento de cargo público. Isso aqui é importantíssimo, cai em todas as provas, não tem jeito, vai cair na sua prova, tá? São formas de provimento. O que é provimento? Quando você está provendo alguma coisa, você está ocupando alguma coisa, né? Você está, né, entrando em alguma coisa, você está provendo alguma coisa, né? Nomeação. Nomeação é um ato de provimento que a gente chama de ato originário, que é o único ato em que o servidor ele ainda não tem uma ligação jurídica com a administração pública. Ele ainda não é um servidor público, ele vai ser ainda um servidor público. Então, por que ele está provendo o cargo? Porque ele tá preenchendo um cargo. O provimento tem a ver com preenchimento. Ele está preenchendo o cargo e aí ele vai preencher aquele cargo. Por isso que é provimento. Tudo que é provimento está preenchendo alguma coisa, tá? Então, como é que acontece a nomeação? Você passou no concurso, foi aquela alegria, aprovado em primeiro lugar. Em nome de Jesus, você vai passar em primeiro lugar. Passou. Aí seu nome saiu no Diário Oficial. Por isso que é nomeação, porque seu nome sai no Diário Oficial. Aí foi aquela alegria, o nome sai no Diário Oficial. Você tem um prazo, inclusive você tem um prazo para ser nomeado, tá? Tem um prazo para ser nomeado, para tomar posse, para entrar em exercício. Então, você foi lá, passou no concurso, seu nome saiu no Diário Oficial, então você tem que se apresentar e fazer a sua nomeação, tá? Aí depois da nomeação, tem que ir lá, tem um prazo para entrar em posse.
Aí você vai assinar seu termo de posse. A partir daquele momento, você pode dizer: eu sou um servidor público. Eu passei no concurso público, eu estudei pra caraca, deixei de ver meus amigos, deixei de sair e agora é meu. E aí você vai sentir o sabor do poder, beleza? Aí tem a nomeação, você tá ali todo feliz, papapá. Aí então você vai preencher um cargo. Aí é um ato de provimento. Todo ato de provimento preenche um cargo. Só que aqui na nomeação você ainda não é servidor público. Vai ser, né? Em nome de Jesus vai ser. Você não é, beleza. Aí na promoção, você já é. Porque tem que ter um tempo. Para promoção tem que ter um tempo. E aí a promoção é muito simples. Ela é a subida de classe. É assim, você começa sempre. É assim, deixa eu explicar. Tem professor 1, professor 2, professor 3. Né? Você já viu esses algarismos romanos ali do lado do cargo. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você termina. Aí é a classe. Né? Aí você sobe de classe. Quando você sobe de classe, porque assim, toda vez que você entra numa determinada classe. Essa classe, ela tem vários, né? Ela tem várias etapas, digamos assim. Que aí você vai subindo as etapas, dá uma melhorada no salário, enfim. E aí você vai subindo. Aí quando chega no último estágio da classe, aí você sobe de classe. Aí nessa subida se chama promoção. Então a promoção, quando você sobe, você vai de um cargo para o outro, né? Você está deixando o cargo lá e está subindo, por isso que é provimento, tá? Aí você está aqui, subiu de cargo, né? Você está preenchendo esse cargo aqui, então isso está sendo um ato de provimento. Por isso que promoção está aqui, né? No ato de provimento. Readaptação. Readaptação, o próprio nome já diz. Se eu estou me adaptando em alguma coisa, eu estou adaptando pela primeira vez. Se eu estou readaptando, eu estou readaptando pela segunda vez. Não tem como readaptar pela primeira vez, né? Então, aqui no próprio texto, se você procurar aqui, vou até procurar aqui junto com vocês. Então, aqui você percebe aqui no artigo 23 que a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então aqui você vai perceber que a readaptação é quando, por exemplo, você é um motorista e aí você tem um problema na coluna que você não pode mais dirigir. Então eles vão te pegar e vão readaptar você a outra função, que não seja dirigir, né? Uma função mais administrativa, né? Uma função em que você não precise tanto mexer a coluna. Então isso é a readaptação. Agora, por que é um ato de provimento? Porque quando você está saindo do cargo de motorista, você está provendo o cargo de auxiliar administrativo, um exemplo, né? Você está assumindo ali um cargo de auxiliar administrativo, por isso que você está, por isso que você está provendo aquele cargo. Então, como é que você grava a readaptação? É um ato de provimento? Porque ela pode colocar como um ato de vacância. Vacância a gente vai aprender que é deixar o cargo vago. Por que a readaptação? Porque você vai lembrar que se uma pessoa está sendo readaptada, é porque ela foi adaptada antes. Né? Não tem como ser readaptada pela primeira vez. Então você sabe que ele está exercendo algum cargo. Né? Então, se ele está exercendo algum cargo, ele está ali no ato de provimento. Né? Então você vai lembrar que readaptação é sempre algo que. Então você vai sempre lembrar que readaptação é um ato de provimento. Agora, por que ela está aqui também na vacância? Observe aqui agora. Readaptação ela está na vacância. Por quê? O que acontece? Promoção também tá. Mas qual é a diferença? A promoção, quando você está subindo de cargo, você está deixando o cargo daqui de baixo vago. A vacância é quando você deixa o cargo vago. O provimento é quando você preenche algum cargo. Então a gente vai chegar nessa parte aqui da vacância. Então a promoção você está subindo. Então você está deixando o cargo aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse cargo aqui está ficando vago. Então por isso que existe a vacância. Na readaptação a mesma coisa. Você não era motorista aqui. Você era motorista aqui.
aqui, né? Um do lado do outro. Você era motorista aqui e aqui você foi para auxiliar administrativo, um exemplo, né? Aí você teve um problema na coluna, teve que sair daqui para cá. Essa saída deixou o cargo de motorista vago, né? Então por isso que é vacância também, né? Mas você sempre vai lembrar que a readaptação, porque ele pode colocar, por exemplo, ele pode trocar os conceitos. Ó, ou ele pode dizer que readaptação é reversão. Aqui como está a reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Então ele pode trocar, né? Ele pode trocar, ele pode colocar reversão como readaptação ou vice-versa, ele pode trocar os conceitos. Ó, reintegração é a investidura de servidor estável em cargo anteriormente ocupado. Então ele pode colocar isso aqui como uma readaptação. Então você tem que realmente saber o que significa cada um, para você não confundir, tá? Então vamos voltar lá, vacância e aqui, ó, provimento, readaptação. Então você já aprendeu que promoção, quando você vai aqui para o cargo de cima, você está provendo esse cargo, é um ato de provimento. Readaptação, quando você está saindo de um cargo para o outro, você está se readaptando em outro cargo. Aí vem a reversão. A reversão sempre é algo que vai ser revertido, né? Você vai lembrar que é algo que vai reverter, né? Por exemplo, eu sempre uso essa analogia. Reversão é quando você é aposentado por invalidez e aí na inspeção médica descobre que sua invalidez foi cessada. E aí você pode voltar. Por isso que é reverter, né? Eu sempre uso essa analogia. Ligado e desligado. Então, você está desligado, ou seja, está aposentado por invalidez, está desligado. Você vai reverter a chave para ligado. Reverter a chave para ligado significa que você vai ficar ligado, né? Vamos usar como exemplo, desligado você está aposentado e revertendo para ligado você está voltando a trabalhar, porque sua invalidez foi invalidada, digamos assim, e aí você volta a trabalhar, né? Então existe essa reversão de desligado para ligado. O que é reverter alguma coisa? Está em um estado, vai para o outro. Então, reverter, reversão, você vai lembrar que é a pessoa aposentada por invalidez, e aí ela volta a trabalhar, né? Ela volta a trabalhar na administração pública normal. A inspeção médica descobre que ele foi, né? Ele está ok, ele volta a trabalhar, beleza? Aproveitamento. Aproveitamento, você vai lembrar que alguém está sendo aproveitado em algum lugar, né? Vamos colocar aqui no texto, que no próprio texto do estatuto você tem, ó, disponibilidade e aproveitamento. É o retorno à atividade de servidor em disponibilidade. Por exemplo, você tá num cargo lá e seu cargo foi extinto. E aí você está em disponibilidade. O nome disso é indisponibilidade. Você continua recebendo normal, recebe seu salário, só que você fica em casa recebendo. Então, por que é um aproveitamento? Porque vão pegar você e vão aproveitar num cargo compatível com o que você tinha antes, né? Se por acaso o seu cargo foi extinto e não existe nenhum cargo igual, aí eles vão pegar você e vão dizer assim, pô, mano, você fazia aqui uma função que é muito parecida com essa daqui. Então a gente vai te aproveitar, tá? Então por que o aproveitamento é um ato de provimento? Porque você está provendo aquele cargo que ele está te adaptando, né? Ele está te aproveitando. Então ele é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade, ele está ali em stand-by, far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis, tá vendo? Com o anteriormente ocupado. Então você vai lembrar que o aproveitamento é algo que você está sendo aproveitado. Pô, então, se eu estou sendo aproveitado, significa que eu estou em algum lugar. Sempre você vai lembrar que o aproveitamento é você em disponibilidade, né? Tá ali, o seu cargo foi extinto, sei lá, você está trabalhando como auxiliar administrativo. Aí a administração pública, ó, vamos extinguir esse cargo aqui. Você não vai ser demitido, porque você tem cargo efetivo, né? Você não vai ser demitido. Aí você fica em stand-by em casa. Aí a administração vai falar, pô, tem um cargo aqui que é muito parecido com esse que você exercia. Então a gente vai te aproveitar nele. Então você vai lembrar que o aproveitamento é sempre esse, nessa circunstância, beleza? Show de bola. Então a gente vai para a reintegração, tá? A reintegração também tem aqui no texto. Se você procurar,
Não, aqui também não tem reintegração. Mas a reintegração, o que ela consiste? Né? Vou colocar aqui maior para você ver melhor. A reintegração, o que ela consiste? Né? A reintegração, ela é o retorno quando você, por exemplo, aconteceu um problema judicial. Né? Você está com um problema judicial. E aí foi transitado em julgado, né? Foi transitado em julgado. E aí você foi absolvido desse problema. Né? Aí você é reintegrado para a administração. Então vamos supor, quando você responde um processo judicial, você responde fora do cargo, né? Ou um processo administrativo, né? Você responde fora do cargo. Se você for inocentado, se foi transitado e julgado e você foi inocentado, aí você é reintegrado para a sua função, né? Então, é como se fosse assim, você está ali no processo, aí o processo, você foi absolvido, claro, só é reintegrado quem é absolvido. Se você for culpado, você vai preso, não tem como voltar, né? Então você foi absolvido. Aí você fica sem trabalhar. Nesse processo que você ficou sem trabalhar, você volta, recebe tudo retroativo, recebe tudo que você teria que receber e volta para o seu cargo. Então você é reintegrado. Só pode ser reintegrado quem já foi integrado. Então você vai lembrar que, né, você vai deixar o cargo vago e aí quando o processo for concluído, você volta, né, para o seu cargo e aí você é reintegrado para o cargo. Aí sim você está provendo o cargo, beleza? Show de bola. E aí tem a recondução. Deixa eu ver se tem a recondução aqui. Aqui, a recondução. É o retorno do servidor estável em cargo anteriormente ocupado, em decorrência de inabilitação no estágio probatório relativo a outro cargo. Então vamos supor que você passou no concurso público e não foi aprovado lá no estágio probatório. Então você retorna ao seu cargo que você era estável, né? Você retorna ao cargo, porque quem é estável sempre é estável, nunca perde o cargo, né? Então você volta para o seu cargo estável, né? Você não passou no estágio probatório, então você volta para o seu cargo anteriormente ocupado. Então é em duas ocasiões: inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante, né? Então encontra-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando-se o disposto no artigo 29. Beleza? Então, beleza. Então, recondução é um ato de provimento também. Ok? E aí a gente vai falar da nomeação. Né? A nomeação ela vai se fazer por duas características, que a gente já falou, inclusive. Então, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, né? Aquele cargo que não sobe, né? Ou de provimento efetivo ou de carreira. O carreira é aquele que você pode ir subindo de cargo. Né? Então, caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Beleza? Carreira é o que você pode ir subindo de cargo. Isolado geralmente cargo de chefe é um cargo isolado, né? Que não tem para onde você subir mais. Ou em comissão. Então, a nomeação vai se fazer em caráter efetivo, quando você fizer concurso público, ou em comissão para cargos de confiança, né? De livre exoneração e também de livre nomeação, tá? Ele não colocou aqui, mas é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação. Prévia habilitação em concurso público, tá? Então, sempre lembre que cargo de provimento efetivo, você vai lembrar que tem a ver com concurso público. Só entra em cargo efetivo quem fez concurso público. De provas ou de provas e títulos. Ó, lembrar disso aqui, que isso aqui é importante, que sempre cai em prova. É de provas ou de provas e títulos. Se tem um ou aqui, o conectivo ou, significa que ou é um ou é o outro. Se tivesse o e, teria que ser os dois, tá? Então você fala assim, eu vou me casar, um exemplo, só para você entender, porque a gente aprende isso em raciocínio lógico, aí eu levei para cá, mas para você entender. Eu vou me casar e arrumar um emprego. Então significa que você tem que fazer as duas coisas. Você tem que casar
e arrumar um emprego, porque tem o conectivo e, né? Quando tem um conectivo ou é um, ou você vai se casar ou vai arrumar um emprego. Não tem como, se você arrumar os dois, não é? Na tabela verdade, um não seria verdadeiro, porque ou é um ou é o outro. Para não confundir mais sua cabeça, vamos lá. Provas ou de provas e títulos. Você faz uma prova, é aprovado, está dentro. Você faz uma prova e ainda entrega os títulos. Então, ou é um, só prova, ou você faz a prova e entrega os títulos, tá? Então, você vai lá, faz a prova, pode ser uma prova escrita, pode ser uma prova física, e entrou, passou, tá dentro. Ou você, geralmente cargo de professora, você tem que fazer a prova, passou. Aí você tem que entregar o título, porque a banca ela vai colocar de provas e títulos, ela pode colocar um E. Porque aí, se tiver o E, você tem que fazer a prova e obrigatoriamente fazer uma prova e título. Entendeu? Ou você faz uma prova, ou você faz a prova e entrega o título. O título ele pode ser tanto classificatório como eliminatório. O título é aquele que você entrega o seu, né? Pode ser o seu, pode ser o seu diploma, pode ser um certificado de pós-graduação. E isso te dá uma pontuação a mais. Então, por exemplo, você tirou 70 pontos na prova. E aí a banca ela fala assim: se você me entregar o seu, né, o seu documento de diploma, ou um certificado de pós-graduação, ou um curso de 300 horas relacionado ao seu cargo, eu te dou mais 10 pontos. E aí você ganha, vai para 80 pontos, tá? E aí tem títulos que são classificatórios, ou seja, a sua classificação melhora, mas se você não entregar, você não é eliminado. E tem outros que são eliminatórios, que você, se você não entregar, você é eliminado do concurso, tá? Então sempre lembre que é de provas ou, né, tem um conectivo ou, significa que ou é um ou é o outro, ou você faz só a prova, ou você faz a prova e além da prova você entrega os títulos, tá? Ou é um, ou é só um, ou é provas e títulos, ou é só provas ou provas e títulos, ok? Obedecido a ordem de classificação, claro, né? O primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo vai, né, não tem lógica nenhuma. Então, o primeiro vai ser chamado primeiro, ele vai obedecer essa ordem de classificação. O primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo vai ser chamado segundo, o terceiro e assim por diante. E o prazo de sua validade. Todo concurso tem um prazo de validade. Você fez o concurso hoje, passou em, sei lá, em centésimo, ficou em 100, tem 10 vagas. Devo desistir? Não, não deve. Tem validade, tem 2 anos de validade. Se tiver vaga, pode ser que a administração te chame, mesmo fora das vagas, tá? Pode ser que a administração te chame, né? Então, assim, você deve aguardar o prazo. O prazo a gente vai falar. Se eu não me engano, todos, a maioria, o prazo é de 2 anos, prorrogável por igual período. Igual período, não é prorrogável por 2 anos, é prorrogável por igual período, porque tem concurso que tem validade de 1 ano. E aí vai ser prorrogável por mais 1 ano. Então, total são 2 anos. Né? Tem concurso que tem 6 meses, e aí ser prorrogável por mais 6 meses, então o total é 1 ano. Tem concurso que tem validade de 2 anos, prorrogável igual período, então 4 anos no total, beleza? A gente vai chegar nessa parte também. Então aqui do concurso público, na seção 3. O concurso será de provas ou de provas e títulos, como a gente já aprendeu, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Então pode ser, né, em 2 etapas. Você faz a prova, depois entrega os títulos, e às vezes você pode fazer uma prova, depois fazer uma prova física, né? Então ele é dividido em 2 etapas, tá? O concurso público aqui, ó, terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período. Não significa que todos os concursos têm validade de 2 anos. Tem concurso que tem validade de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano e meio. O máximo, né? O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período. Tá? Pode ter um concurso de 3 anos de validade? Não. O máximo são 2 anos. Aí pode ser prorrogável por igual período. Então pode ser 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Beleza? Então o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital publicado no boletim ou jornal oficial do município. Então o prazo de validade do concurso, inclusive, está no seu edital. Você vai ver lá qual é o prazo de validade do seu concurso que você está fazendo agora. E as condições para sua realização, né? Quais são as condições? Aquelas que a gente viu, né?
caneta preta, né, que a gente está acostumado, caneta preta, caneta azul, nacionalidade brasileira, mais de 18 anos, enfim. Essas condições todas, né, o local da prova, onde vai ser realizada a prova, né, quais são as matérias que você deve estudar, tudo isso está no edital, né, publicado no boletim ou jornal oficial do município, que a gente chama de diário oficial, beleza? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anteriormente com prazo de validade não expirado. Por isso que eu falei, está dentro do prazo, né? Você fez o concurso hoje, passou na posição, sei lá, 50. Tem 20 vagas. Tem 20 vagas. Aí você, pô, então perdi. Não, não perdeu. Se você foi aprovado, você vai ficar ali que a gente chama de cadastro de reserva, né? Aí você fica aguardando. Pode ser que a administração te chame, porque pode um funcionário se aposentar, pode alguém pedir exoneração, pode acontecer N coisas, e aí a administração pode ampliar o número de vagas, e aí dentro da validade, ao invés dela fazer um novo concurso, ela vai chamar aqueles que foram aprovados no concurso anterior, se estiver dentro da validade. Por isso que se tiver dentro da validade e você foi aprovado, muitas chances de você ser chamado, é só você ficar sempre analisando ali o diário oficial para ver se seu nome vai sair, beleza? Show de bola. Então aqui, né, ele vai falar da posse, né? Ele vai falar da posse. Como essa aula já tem 41 minutos, eu vou deixar essa aula para a segunda aula, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa aula, clique aqui no gostei. Clique também no sininho para receber, né, as notificações, né? Se inscreva no canal. E deixa um comentário também. Fala a cidade de que você está falando. Deixa um comentário positivo. Também pode ser um comentário de feedback, alguma coisa que você queira falar. Pode deixar aqui, pode abrir seu coração. Beleza? Então, tamo junto nessa jornada. Aquele abraço e tchau!